Até que ponto você acredita que você controla as suas emoções, que você controla os seus sentimentos? De fato, se buscarmos na filosofia, em algumas escolas filosóficas, há muito tempo essas escolas demonstram que, por exemplo, na escola estoica, podemos controlar aquilo que sentimos em relação aos nossos pensamentos. Porém, o que está acontecendo no meio ambiente externo daqueles nossos pensamentos que temos, nós não controlamos. Esta é uma perspectiva que podemos ter, uma escola filosófica. Agora, será que as neurociências podem nos ajudar a entender aquilo que sentimos, se podemos controlar as nossas emoções, as nossas respostas, e a partir disso também dos contextos, nós podemos responder de uma maneira mais adaptável àquele contexto específico? Neste vídeo eu vou dar destaque a algo que eu ainda não fiz aqui no meu canal, um review. Isto é, eu vou fazer uma revisão de um livro que aborda esses temas dentro das emoções, dos sentimentos, da tomada de decisão, numa perspectiva da neurociência. E eu vou fazer isso utilizando o livro de uma colega neurocientista, um trabalho que eu admiro muito, recomendo para você, da neurocientista Cláudia Feitosa Santana. Este livro que está aparecendo na sua tela agora. Eu controlo como me sinto. Como a neurociência pode ajudar você a construir uma vida mais feliz, da neurocientista Cláudia Feitosa Santana. É claro, aqui eu não vou fazer um review, vou detalhar todos os capítulos, não vou fazer isso, vou deixar para você, se isso despertar uma curiosidade e você quiser conhecer mais sobre o trabalho da Cláudia. Vou deixar abaixo, aqui na descrição desse vídeo, o link para a Amazon, onde você pode adquirir o livro, o link do Instagram da Cláudia Feitosa e também do canal do YouTube dela. Recomendo fortemente. A Cláudia, ela é uma neurocientista renomada, faz um trabalho fantástico aqui no país, participando de canais, entrevistas, falando sobre as neurociências, sobre as emoções. Acredito muito em alguns temas, alguns tópicos e assuntos que ela abordou no livro. Por isso vou destacar aquilo que eu acredito que é o mais importante e tem a ver aqui com o conteúdo do meu canal sobre as neurociências afetiva e social, especificamente na tomada de decisão, sobre a empatia, sobre as emoções, os afetos, como nós podemos perceber aquilo que somos. Então não farei isso aqui seguindo um raciocínio de cada capítulo. Vou destacar, repito, aquilo que eu acredito que seja mais importante para o canal e para a sua vida, tanto para as suas decisões pessoais, para as suas relações pessoais, quanto para as suas relações profissionais. Então deixa aqui um comentário o que você achou interessante, o que chamou mais a sua atenção, se você já leu essa nova obra da Cláudia, se você já conhece o trabalho dela, enfim, o que você achou mais útil. E sugira também, compartilhe sugestões para os temas dos próximos vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos futuros vídeos e me acompanhe também lá no Instagram. Eu quero que você me mande uma mensagem. Eu gosto quando as pessoas me mandam mensagem no Instagram. Me marcam, que eu com todo carinho reposto também no Instagram, @mateus_milan_professor. E é claro, se você quiser aprofundar mais os conteúdos sobre os afetos, sobre as relações sociais, como o nosso cérebro, como nós nos comportamos, pensamos, sentimos as emoções, clique no primeiro link da descrição e conheça o primeiro clube por assinatura focado nos estudos e conteúdos das neurociências afetiva e social, o Clube NAS. Só clicar sem compromisso algum e conheça o projeto fantástico que eu lancei, o único clube por assinatura no Brasil focado nesses conteúdos. Em relação ao livro, eu quero começar com um assunto que ela aborda já no primeiro capítulo, que eu acho interessante. Inclusive, fui cerimonialista do casamento de um dos meus melhores amigos e durante o meu relato da minha fala no casamento dele e da sua esposa, falei de como dentro das ciências do campo de estudo da personalidade humana, o Big Five, por exemplo, que é o modelo empírico mais utilizado nesse entendimento, ele está demonstrando que de fato nós, quando falamos de personalidade, nós não temos uma personalidade concreta, estática. Nós flutuamos, considerando aqui o Big Five como avaliação, dependendo do contexto. Isto é, nós não somos algo, nós estamos sendo. Depende do que, Mateus? Do contexto, das pessoas, das alterações dos nossos estados basais fisiológicos. Enfim, a Cláudia toca num assunto que eu relatei na cerimônia
da minha fala durante o casamento do meu amigo, que nós não somos algo, estamos sendo. A diferença entre ser e estar. Mateus, o que isso significa? Significa que você não é simpático. Eu não sou simpático. Significa que você não é fiel. Eu não sou fiel. Significa que você não é honesto. Você não é humilde. Mateus, não estou entendendo. Você não é, você está sendo humilde. Você está sendo simpático. Você está sendo legal. Você está sendo fiel. Você está numa fase de ansiedade. Você está tendo um momento, um estado depressivo. Mateus, eu não concordo com você, porque desde quando eu me conheço por gente, eu sou uma pessoa humilde, sou uma pessoa simpática, sou fiel. Veja que interessante. Se você fazer uma visão retrospectiva, olhar no seu passado, em cada momento da sua vida que você decidiu em uma resposta sim ou não, sim para a fidelidade e não para o adultério, sim para a humildade, sim para a educação, nesses momentos você foi somando e te deu a imagem, o construto do que você entende sobre qual é a sua personalidade, o seu caráter, a sua fidelidade em relação ao seu parceiro, à sua parceira. Porém, isso continua. Ou seja, talvez hoje, amanhã, as oportunidades, e aqui não significa que você aproveitará, mas os contextos podem apresentar para você um momento que você pode escolher não ser fiel. Um momento que talvez, automaticamente, inconscientemente, você não será educado com o porteiro do prédio, com o seu professor ou professora da sua filha, do seu filho. Ou seja, são nos momentos que nós vamos construindo aquilo que percebemos como ser algo. Nesse sentido, eu não gosto de usar muito de mudança de personalidade. Eu quero mudar o meu comportamento para entender algo ou mudar algo que eu não gosto. Eu gosto de usar a palavra modulação, isto é, modular a personalidade. Nós podemos modular a nossa personalidade em relação aos contextos, às pessoas que estão ao nosso redor. Porque quando você diz mudar personalidade, passa o sentido que você pode mudar de uma hora para outra, ou seja, você dorme em um dia, no outro dia quando você já acorda uma outra pessoa. Como agora está passando aqui a ambulância, a polícia do lado, eu gravando, eu tenho que ter um comportamento, uma modulação em relação ao ambiente. Não sei se está atrapalhando você assistindo o vídeo agora. Mas enfim, continuando aqui. A Cláudia, ela retrata como nós podemos continuar sendo em um estado em relação a um outro quando nós mudamos. Dentro da psiquiatria, nós estamos modulando, na psicologia da psiquiatria, a maneira como a pessoa se entende quando ela está com ansiedade, em um estado de ansiedade. Ou seja, a pessoa não é uma pessoa ansiosa, ela está tendo um episódio, um estado de ansiedade. É importante entender isso. Muda o contexto, a perspectiva de como a pessoa enfrentará ou conduzirá o tratamento dela em relação àquilo. E aí ela leva isso também, como eu gosto de levar, para as emoções e os sentimentos, em relação daquilo que podemos controlar ou não dentro das emoções e dos sentimentos. Mateus, já ouvi você falando, ou já vi em algum lugar, que não podemos controlar as nossas emoções. Diretamente não, você não pode pedir para o seu coração parar de bater agora, ou para que você não dilate a sua pupila. Esses rastros fisiológicos, ou como eu costumo chamar de bússolas comportamentais, esses presentes fisiológicos, eles de fato acontecem em menos de meio segundo. Agora, nós podemos controlar os contextos onde nós estaremos, e aí sim esses reflexos, essas consequências desses contextos afetarão como nós nos sentiremos. Isso é importante. Se você buscar na literatura acadêmica, há uma diferença entre definições na perspectiva da neurociência, no sentido neurofisiológico, do que é uma emoção. Agora, se extrapolarmos para a psicologia, você também encontrará uma definição mais ampla em relação ao que é uma emoção, o que é um sentimento. Por exemplo, o grande psicólogo David Mears, ele tem essa definição. As emoções humanas envolvem excitações fisiológicas, olha só, excitações fisiológicas, comportamentos expressivos e experiência consciente. Agora, se levarmos para uma definição mais neurocientífica, podemos encontrar essa do grande neurocientista português Antônio Damasio, que ele diz que podemos considerar as emoções como sendo reações no organismo que desencadeiam uma série de alterações físico-químicas
específicas. E essas reações físico-químicas específicas, quando você vai tendo a consciência disso, uma perspectiva neurocientífica, aí estamos falando de sentimento. Porque você está tendo a consciência, a rotulação do que aquelas expressões físico-químicas estão passando para você naquele contexto. E isso faz total diferença para quando você, nesse exato momento que você sentir e dar o rótulo, como você vai se comportar em relação às outras pessoas. Isto é, as suas relações sociais. Seja no seu trabalho, eu gosto muito de falar isso em cursos, em palestras para empresas, na parte de educação para escolas, pais e filhos, em meus atendimentos e minhas orientações. Somos animais sociais. O cérebro humano é um órgão social. Nesse sentido, como nós nos sentimos e avaliamos, projetará esses sentimentos que temos, esses sentimentos projetarão como avaliamos as outras pessoas, o que as outras pessoas estão sentindo. E de fato isso impacta totalmente em como nos comportamos, na maneira como defendemos alguém, a ideia de um grupo. Como nos afastamos daqueles grupos que pensam diferente da gente. E aí vamos identificando essa perspectiva de como a sobrevivência, como a reprodução, numa perspectiva da neurociência ou psicologia evolutiva, elas estão fortemente influenciando as nossas condutas, como reagimos a esses contextos. É importante entender isso. Não apenas definir exclusivamente o nosso comportamento, o que sentimos, numa perspectiva evolutiva. Não é isso. É considerar esses fatores. Pois a nossa percepção ela é modulada a partir de 3 fatores. Fatores biológicos, isto é, aquilo que trazemos dos nossos ancestrais. Fatores psicológicos, aquilo que estamos pensando em relação ao que estamos sentindo. E culturais, socioculturais, biopsicocultural. Somos animais biopsicoculturais. Entender isso. A partir disso, entendendo esse comportamento de grupo, a Cláudia relata de como esse nosso comportamento, e aí considerando aí anos em relação a essa conduta que temos com os avanços da tecnologia também, das redes sociais, por exemplo, essa divisão de grupos. Em que sentido, Matheus? Ela trabalha que cada vez mais estamos passando por uma transição entre seleção por parentesco e seleção para grupo. Isto é, eu estou nessa transição, não eu, mas nós seres humanos como espécie, estamos defendendo e passando por essa transição de parentesco daquilo que eu estava ali protegendo para a minha sobrevivência e para a minha reprodução, para um grupo específico onde eu me sinta bem em estar ali. Porque eu sei, se eu me pertencer a algo, a alguém, a algum grupo específico, as minhas chances de sobrevivência serão maiores, as minhas chances. Nesse sentido, você pode pensar, tá, Matheus, então isso significa ter um comportamento altruísta ou não? Um comportamento mais egoísta? E ela retrata daí no livro isso. Será que de fato somos animais egoístas ou altruístas? Não existe uma resposta única. Eu destaco aqui 2 grandes livros do Joshua Greene sobre tribos morais, ele retrata muito bem isso, e um outro grande livro do neurobiólogo de Stanford, Robert Sapolsky, o livro Behave. Esses 2 livros que estão aparecendo na tela para você agora. Eles trabalham muito essa ideia de como, por exemplo, esse bem-estar que nós queremos sentir, um bem-estar individual, ele vai influenciar o bem-estar das pessoas que estão ao nosso redor e aquelas outras pessoas que pertencem, que fazem parte de outros grupos. Veja como somos animais sociais, pois o cérebro humano é um órgão social. E ela cita um exemplo no livro em relação ao altruísmo no sentido do bem-estar individual dos pais. Se eu, como pai, por exemplo, me sinto bem, busco o meu bem-estar, isso refletirá na maneira que eu educo os meus filhos. Porque eu vou buscar os melhores recursos naturais ou não para dar sustentação ao bem-estar. E aqui quando eu falo bem-estar do meu filho, ou o meu bem-estar, da minha filha, o que seja, estou falando da minha saúde mental, da minha saúde física, de como eu me vejo em relação à sociedade, como eu acredito em como as pessoas pensam sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre a articulação das minhas palavras, sobre as minhas decisões, sobre os meus julgamentos, tudo que fazemos.
Porque de fato um comportamento único que eu tenho refletirá nas pessoas mais próximas. E esses reflexos refletirão também em como eles se comportam e pensam. E aí sim vamos expandindo isso e vamos nos encontrando dentro de um grupo específico. Isso é para a política, para a economia, para a educação, enfim. E N comportamentos que temos naquilo que defendemos, daquilo que pensamos, daquilo que sentimos. Só que essa construção que temos sobre o mundo, sobre aquilo que defendemos, sobre essa busca do bem-estar individual que cada um de nós temos, ela é uma percepção, ela é formada por uma percepção subjetiva. Essa construção subjetiva que eu tenho, que o meu cérebro, desde o momento que eu estava lá na barriguinha da minha mãe, depois fui na minha infância modulando o meu contexto, os traumas que eu sofri, os momentos felizes que eu tive com os coleguinhas da minha vizinhança, na minha escola, quando eu estava no ensino médio, na faculdade, quando eu entrei no mercado de trabalho, enfim, todos esses momentos modularam o que eu entendo de maneira subjetiva, o meu mundo, a realidade do meu mundo, o meu ponto de vista. Lembre-se, um ponto de vista é a vista de um ponto. É muito difícil eu ter essa perspectiva de que, de fato, se eu e você vivenciarmos um momento feliz, a experiência que eu terei será subjetiva em relação àquilo que eu já categorizei ou tenho categorizado sobre felicidade. E você é a mesma coisa. Imagine isso se extrapolarmos para o mercado de trabalho, uma decisão de um projeto. Quando estamos pensando sobre a solução de um problema, ou uma ideia para o lançamento de um produto, ou a maneira como você está ali orientando o seu filho, você, a sua esposa, você e o seu marido, qual é o processo, a resposta, o comportamento mais adequado para aquela ideia que vocês querem passar para o seu filho, para a sua filha, enfim, tudo que fazemos. E a Cláudia trabalha de maneira magnífica, ela foi destaque no país, ainda nesse estudo de como nós entendemos, por exemplo, as cores. E ela cita o exemplo desse vestido que está aparecendo na tela, que foi um exemplo forte no país e no mundo também, de uma parte das pessoas enxergar preto e azul, esse vestido que está na tela, e uma outra parte um grupo de pessoas enxergar esse vestido branco e dourado. Eu não sei se você, quando você recebeu essa imagem, ou quando você visualizou essa imagem, se você enxergou o vestido talvez branco e dourado, não sei. Agora, o que ela retrata no livro é que isso não tem uma explicação de fato especificamente genética, exclusivamente genética. O que ela retrata no livro dela é que isso é uma soma de construção, uma perspectiva cultural. Isto é, nossas experiências subjetivas foram dando o aspecto da coloração que enxergamos em relação a isso. Por esse motivo, eu enxergo de uma cor, algumas cores diferentes das cores que você enxerga. Mas não é algo disfuncional em como o cérebro cria isso. Vai das experiências culturais, dos contextos que você vivenciou, das relações que você teve, das expressões aos contextos em cores diferentes. Esses detalhes vão se somando, dando a representação das cores que você está enxergando nesse vestido, por exemplo. Olha que interessante. A própria Cláudia retrata no livro dela, que eu acho muito bacana de compartilhar aqui com você agora, essa citação. Veja, aproximadamente, na verdade, na página 82, ela diz: nossas particularidades modulam a forma como percebemos o mundo. E um detalhe importante, isso ocorre automaticamente. O cérebro escolhe por nós, um fenômeno conhecido por inferência inconsciente, que também vale para a maneira como criamos, olha que interessante, a maneira como criamos estereótipos e rotulamos pessoas, rotulamos lugares e rotulamos as coisas. Veja, a maneira como rotulamos, criamos estereótipos sobre as pessoas, sobre os lugares, sobre os contextos. Se você está chegando no canal hoje, assistindo esse vídeo, você criou um conceito, uma categoria sobre a minha imagem, sobre a camisa que eu estou usando, sobre a maneira que eu utilizo minhas palavras. Se é a primeira vez que você está ouvindo sobre neurociência, sobre as emoções, você vai usar a minha fala como referência categórica para os próximos vídeos que você assistirá aqui no meu canal e nos outros canais que falam sobre emoções, cérebro, neurociência, comportamento.
Você me usará como referência, como categoria. E aí você vai medir através das suas experiências passadas, as referências criadas, as categorias, as expectativas, a partir disso, as expectativas que você criará em relação às outras pessoas, os outros profissionais, os outros neurocientistas, psicólogos, psiquiatras, que falam sobre isso. Um outro exemplo, nas suas relações amorosas, será a mesma coisa. Você categorizará aquela pessoa que você está conhecendo agora em relação à referência que você tinha no seu passado, ou que você tem dos seus namorados anteriores, das suas namoradas anteriores. Mateus, comecei a namorar com 13 anos e casei, hoje eu tenho 30, 40 anos com o meu primeiro namorado. Não importa. O toque, o processo afetivo, a aproximação que você tem hoje com o seu marido, com a sua esposa, você fará uma referência buscando lá no início da sua relação. E isso é importantíssimo para você avaliar como está a saúde do seu relacionamento agora. Você precisa fazer isso. E aí ter a média. Poxa, será que está valendo a pena eu continuar dentro dessa relação, apesar que ele ou ela foi ou é meu primeiro namorado, minha primeira namorada? Olha que importante você pensar nisso. Por isso, o tema Eu Controlo Aquilo Que Sinto do livro, eu achei fantástico. Pense sobre isso, é muito importante. Eu tenho até um vídeo no meu canal, vou deixar um card aqui, onde eu falo sobre como nossas experiências passadas servem como referências para as categorias que vamos criando e para as expectativas que criaremos no futuro próximo. Se você quiser, de uma forma resumida, costumo dizer que as nossas experiências, ou aquilo que fazemos, esses fenômenos, esses comportamentos, essas experiências são modulados por dois fatores, de maneira resumida, bem simples aqui. As expectativas e referências que temos. Porque as expectativas, tudo que você faz, no seu trabalho, na entrevista de emprego, na resposta que você está esperando de uma paquera, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, você está criando expectativas. Mateus, eu não crio. Não, você cria. Talvez o que você não cria é excesso de expectativa. Você sabe controlar muito bem isso com você mesmo. Porque a expectativa faz parte de como o cérebro humano categoriza as coisas. Porque o cérebro humano trabalha em predições. O cérebro humano trabalha em predições. Ele vai usar as suas experiências anteriores do seu passado para, assim, ter as categorias e aí criar expectativas sobre a próxima decisão que você terá, os pensamentos que você está tendo, sobre aquela pessoa que você está paquerando ou não, sobre aquela decisão na empresa, a orquestração daquela ideia específica para a solução de um problema. Olha como é importante entender a neurociência afetiva e social em como nós pensamos e projetamos aquilo que sentimos. E a Cláudia retrata muito bem isso no livro dela. Sabendo disso, ela trabalha depois uma ideia de como esses sentimentos e pensamentos influenciam as nossas decisões. As emoções dão esse alicerce para tomar decisão. De fato, os avanços das tecnologias neurocientistas, das últimas duas, das tecnologias neurocientíficas, corrigindo aqui, estão demonstrando nas últimas 2, 3 décadas, é que o alicerce decisório, isto é, o que dá base às nossas decisões, não é de fato a racionalidade. São estruturas emocionais. São estruturas que vão dar um fio condutor emocional para a estruturação da sua decisão. Ou seja, não existe uma racionalidade pura, o que trabalha muito forte ainda na sociedade contemporânea. Isto é, aquela ideia de homo economicus. E ela fornece um exemplo, ela compartilha um exemplo no livro dela que eu achei interessante. É você imaginando, por exemplo, você caminhando, voltando do trabalho numa rua escura, e aí você vira a rua escura, totalmente escura, apenas um poste de luz lá na frente, e você vira a rua junto com uma outra pessoa, ela também está caminhando do seu lado, e aí um pouco distante vocês visualizam uma outra pessoa encapuzada, vindo na direção, tatuada, tudo escuro. Imediatamente você já tem um feeling, um sentimento, estou perto de casa, mas acho que não vale a pena ir a pé, vou pedir um táxi. Você vê um táxi se aproximando, você estende suas mãos, o táxi para, você entra, e a partir do momento que o táxi está saindo com você dentro, você vê essa pessoa assaltando aquela outra pessoa que estava do seu lado. E você tem o julgamento, o pensamento, nossa, era para eu estar ali. Você não pensou financeiramente que você gastaria ali seus 8, 10 reais para chegar até a sua casa de táxi. Porque compensaria você ir a pé.
Porém, o sentimento que você teve ali, o feeling que você teve naquele momento, salvou você daquele assalto. E você vai racionalizar, calcular que o custo que você teria para gastar dinheiro financeiramente não compensaria você pegar um táxi, compensaria você ir a pé, porque você estava a 1, 2 quadras da sua casa. Ela trabalha essa ideia de uma maneira mais aprofundada. Aqui eu só estou resumindo. Ou seja, primeiro nós sentimos, depois utilizamos esse poder que temos de racionalizar, justificar as decisões que temos. Mateus, mas isso é ruim? Claro que não. O que se torna, vamos dizer assim, maléfico ou não benéfico não traz benefícios para as nossas decisões, é nos agarrarmos a apenas o que sentimos, nos estados basais alterados. Aí sim podemos cometer alguns erros. Isso interfere muito em como projetamos as nossas decisões futuras, os nossos planos, porque utilizamos o sentimento que estamos tendo acreditando que teremos os mesmos sentimentos, o mesmo estado basal fisiológico no futuro. Isto é, não somos supercalculadoras para antecipar. Eu disse, o cérebro humano trabalha com predições, mas essas predições elas não significam que serão as predições corretas. Você tenta modular as predições adequadas, que é diferente. Nós gostamos, o cérebro humano gosta de uma recompensa imediata. Isso interfere totalmente em como pensamos. Há um desvio mental ou erro de pensamento, ou que nós chamamos de viés cognitivo, que reconhecemos como viés de projeção. Isto é, projetamos. Eu tenho até um vídeo aqui no meu canal, que também vou deixar o card aqui em cima para você clicar, onde eu falo sobre isso. Por exemplo, quando você quer iniciar uma dieta, você está num domingo assistindo esse vídeo, por exemplo, comendo aí um Nutella, uma pizza, acreditando que amanhã você vai acordar às 5h30, 6 horas da manhã e ir para a academia. Aí chega no outro dia, segunda-feira, pela manhã, 5 horas da manhã, você acorda, olha na janela, chovendo, está frio, você embaixo das cobertas, você vai? Possivelmente não. Quem trabalha brilhantemente essa ideia em um livro também é o Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, onde ela demonstra isso também. Nós temos essa divisão de como a mente funciona, de uma maneira pedagógica. Tá? Isso não acontece de fato na neuroarquitetura, neurofisiologia do cérebro da mente humana. Mas aqui, de fato, é uma perspectiva mais automática, um pensamento mais automático, um pensamento que você consegue ter um processo mais lento, consciente em relação daquilo que você está estruturando para as suas decisões. E a partir disso você vai reconhecendo esses pensamentos rápidos, inconscientes, ou um pensamento mais lento, consciente, por exemplo, os estereótipos e as categorias que vamos criando em relação aos contextos, aos ambientes, os preconceitos. É um assunto apaixonante, complexo, mas apaixonante. Porque eu costumo dizer, nós somos seres preconceituosos. O preconceito é inato no ser humano, faz parte do funcionamento do cérebro humano. O que nós não podemos cometer é uma discriminação, que daí é crime. Mas você tem um conceito antes de conhecer algo, alguém. Por que, Mateus? Eu já disse, processos categóricos que ocorrem ao longo da sua formação, desde o momento que você estava lá na barriguinha da sua mãe. Isso pode afetar inúmeras decisões que temos. Uma delas, ela até cita no livro dela, um erro de pensamento, um viés cognitivo, que chama aqui no Brasil, em português, efeito halo, ou efeito auréola, e o efeito horn, efeito chifre, vamos dizer assim. O que significa? O halo é um viés cognitivo que, a partir de uma única característica positiva de um indivíduo, influencia em uma expansão de expressões positivas do mesmo indivíduo. Isto é, uma pessoa que é considerada bonita, ela tende a ser considerada também uma pessoa inteligente, uma pessoa esperta. Embora inteligência não tenha ligação alguma com beleza e atratividade. Esse é um ponto que acontece muito em entrevistas de trabalho, por exemplo, em processos de seleção. De fato, quando você chega num local, a beleza de uma pessoa, ela chama a sua atenção. E a partir de uma conduta que ela tem, uma conduta, por exemplo, se ela chega no horário certinho com você, você vai expandir aquela qualidade para outras possíveis qualidades que aquela pessoa possa ter, por causa da beleza dela. Mas isso não tem ligação alguma. Mas também, por
por outro lado, é verdadeiro, um efeito oposto pode acontecer. Em que sentido, Matheus? Veja que interessante. Aí que entra o efeito Horn. Também é um viés cognitivo. Possui características contrárias do efeito halo. Isto é, uma expansão das características negativas a partir de uma única impressão negativa. E aí você pensa, Matheus, mas como que eu posso minimizar esses erros? Eu posso inibir esses erros ou desvios mentais, esses viés cognitivos? Não. Faz parte, como eu disse, da estrutura neuroanatômica do nosso cérebro. Como funciona essa psicologia da nossa mente, da estruturação das nossas decisões. Mas você pode treinar para reconhecer e diminuir esses viés. Essa é a grande sacada. Nas decisões, por exemplo, jurídicas, decisões econômicas, afetivas que temos. E que sentido, Matheus? Repetição. Repetição. Se expor a algo novo, diferente daquilo que você está acostumado. No livro, ela até cita, se não me engano, o Michael Phelps, um atleta. Para ele se aperfeiçoar naquilo, ele sabe que poderá errar ou falhar. Mas para ele diminuir as chances de erro, o que ele faz? Treino, exposição, treino, descanso e treino. Matheus, cansei de se expor a algo novo. Descanse e se expõe novamente. Recarregue suas energias, porque o cérebro utiliza as energias cognitivas. Aí podemos pegar a gordura, a glicose, que vai se esgotando em relação a isso, essa exaustão psicológica. Descanse, por isso o descanso é importante. E a partir disso, se expor novamente, buscar esse novo, se familiarizar com isso. Matheus, me dê outras dicas. Vou compartilhar com você 3 dicas que a própria Cláudia compartilha no livro dela. Veja que interessante, vai aparecer agora na tela. Aprenda a controlar a língua e o seu olhar. Ou seja, em vez de pensar, não posso julgar ninguém. Não pense assim, porque você julgará. Ou começar a apontar o dedo para todos e dizer, você não pode julgar isso, você não pode julgar aquilo. Porque de fato todos nós julgaremos. O que está nos seus pensamentos é seu. Mas a partir do momento que você pronuncia, aí devemos pensar sobre as consequências. Por isso, aprenda a controlar a língua e o seu olhar. Antes de avaliar o julgamento do outro, avalie o contexto, o porquê ele se comportou assim, o que levou ele a se comportar dessa maneira. E avalie os seus pensamentos e os seus comportamentos que você teve em relação à comparação daquela conduta daquela pessoa. Uma segunda dica. Faça um esforço para identificar os estereótipos que você usa para categorizar as pessoas. Lembre-se, quando se conhece alguém pela primeira vez, é uma tendência natural procurar pistas avaliativas para saber mais sobre essa pessoa. É claro, foi o que eu falei. É um pensamento imediato, é um preconceito automático que o próprio cérebro, você, vai criar em relação às suas experiências anteriores. Então avalie esse primeiro momento que você chegou, se aproximou, está conhecendo alguém, por exemplo, ou um emprego novo, o pessoal que trabalha com você, a primeira vez que você está no escritório, eles vão avaliar você avaliará essas pessoas. Agora isso não impede de você, peraí, lembra que o Matheus disse de se aproximar, se expor. Sente do lado, converse, conheça mais a história do outro, conheça mais o ponto de vista do outro. Você facilita ou diminui as chances de desconfortos, desencontro em opiniões, em ideias, em sentimentos. É claro que isso acontecerá. Somos seres humanos. Construímos percepções distintas, lembra o que eu compartilhei? Agora, essa exposição, o contato, paciência, persistência em relação a tentar ouvir o outro, uma escutativa, isso muda o jogo. Em business, em comportamentos, em vendas, na educação, em tudo que fazemos, nas relações íntimas, românticas. E aí vamos para a terceira dica, que eu já falei dela aqui. Qual que seria a terceira dica? Veja. Busque manter a mente focada, concentrada naquilo que você está fazendo. Por quê? O foco vai chamar a sua atenção para que você reconheça onde talvez você esteja cometendo um viés cognitivo. Mas é importante, descanse. É muito importante que você busque o descanso. Porque, como eu já disse, a nossa energia cognitiva, a nossa atenção sustentada, ela é limitada. E a partir do momento que você tem essa exaustão psicológica, o pensamento 2, do sistema I2, ele fica mais difícil de fazer.
isto é, esse pensamento mais analítico, lento, você estará muito mais inclinado para o sistema 1, que o Daniel Kahneman chama, o sistema mais rápido, automático de julgar, porque é mais fácil, é mais rápido, como o próprio nome já diz. Nós podemos expandir isso, por exemplo, para como nós nos aproximamos das outras pessoas num processo, por exemplo, de empatia. E a Cláudia cita isso. De fato, como nós nos comportamos como seres empáticos. Será que a empatia, de fato, ela é boa em sua essência e a todo momento? Ela chama a atenção no livro, principalmente nessa divisão que ela traz de separação entre os tipos de empatia. Que antes ela define como a empatia, ela não significa sentir junto, mas talvez sentir o mesmo. Ou seja, vou corrigir aqui a citação que eu fiz. A empatia, veja, vou corrigir, enfatizando. A empatia significa você sentir junto e não sentir o mesmo que a outra pessoa. Essa é a definição mais adequada que a Cláudia traz. Acabei me equivocando. Então a empatia é o ato de você sentir junto com a pessoa, não sentir o mesmo, porque nós não sentiremos. Nós não sentiremos o mesmo que a pessoa em todos os momentos ou por todos. Porque lembra que categorizamos, defendemos o grupo em relação às outras pessoas que defendem ou pensam diferente da gente? Isso acontece. Mas é possível ter uma aproximação mais empática, tentar aplicar mais isso? Sim, claro que é possível. Por isso, os dois tipos de empatia que temos. A empatia que ela chama contagiosa e a empatia cognitiva. Mateus, o que seria a empatia contagiosa? A empatia contagiosa, nós compartilhamos com outros mamíferos. Essa é contagiosa. Por exemplo, se eu estou andando com você, eu falo, olha, eu te dou uma carona. E aí eu abro a porta do carro e quando eu vou fechar, eu fecho o meu dedo na porta do carro. Nesse momento você dá aquele arrepio, né? Porque eu vou gritar de dor, obviamente. Não sei se você já fechou a porta do carro no dedo. Comente aqui, por favor, qual foi o nível de dor que você sentiu. Ou se você viu alguém batendo a porta, fechando a porta do carro no dedo. Isso é empatia contagiosa. Compartilhamos isso com outros mamíferos. Mas também temos a empatia, que nos diferencia, essa empatia cognitiva. Que ela necessita de investimento, de esforço e tempo. E por que cognitiva, Mateus? Porque o no processo da cognição é um processo de aquisição de conhecimento e desenvolvimento dessa compreensão. Não é fácil, precisamos investir tempo, investimento energético para aquilo, para tentar se colocar e buscar. E isso que também podemos falar da compaixão, dessa relação, de fazer de fato algo em relação ao outro, ao próximo. E aí podemos também levar isso para o auto-engano, de como esse conforto cognitivo pode trazer a maneira como mentimos para nós mesmos. E a Cláudia vai trabalhar isso no livro também, que eu achei muito legal, muito interessante trazer aqui para vocês. Ela diz, olha só que interessante, mentir e auto-engano, o custo energético que temos para manter uma mentira em uma conversa, em uma relação, e como o auto-engano ele está presente em nossas vidas. Porque você com certeza já mentiu. Se não mentiu, você está mentindo agora. Que seja uma mentira leve. Mateus, eu nunca menti para ninguém. Talvez você tenha mentido para você mesmo, mas você não sabe, porque esse outro nome seria um auto-engano. E aí confunde você. Isso em tudo que fazemos. Porque o conforto, às vezes, de não aceitar a verdade, nos afastar, em si já é um auto-engano. Porque você sabe que aquilo que você defende é uma opinião que não é um fato, é uma opinião que você tem. Não está correta essa opinião. Mas mesmo assim você comete o auto-engano de aceitar ela e continuar pensando do jeito que está. Talvez você pode chamar isso também de tolice. Pode acontecer. Enfim, a Cláudia trabalha em inúmeras temáticas no livro. Uma outra temática que ela trabalha muito, de uma maneira brilhante, é sobre a inovação, criatividade, genialidade. Genialidade. Que as pessoas pensam, né? Há uma tendência de pensar que eu não sou uma pessoa criativa, não nasci criativo. Mas a criatividade, ela demonstra isso no livro, ela é representada ou ela é produzida a partir de muito trabalho. Grandes artistas, escritores, compositores, eles não estavam lá simplesmente parados e veio a ideia. De fato, isso pode surgir, esse insight, mas foram trabalhos de anos
sendo constantemente esses trabalhos expostos a erros, falhas, correções, que a partir disso, dessa soma desses inúmeros erros, com as correções disso, aquela ideia surgiu, entre aspas, do nada. Isso está muito forte ainda na sociedade, enraizado, porque as pessoas ainda acreditam, muitas pessoas ainda, você pode encontrar testes ou cursos sobre o cérebro criativo, desenvolver mais no lado direito, no lado esquerdo. Um mito, por exemplo, seria as pessoas mais emotivas, as pessoas mais criativas, têm um lado direito do cérebro mais desenvolvida, o lado direito mais desenvolvido. E ela diz, entenda, desenvolver a criatividade implica estar aberto às mudanças. É sair daquele automático e tentar buscar novas experiências. Isso trará, claro, desconfortos. Investimento de energia cognitiva em relação. Como que eu posso fazer isso, Matheus? Me dê outros exemplos. Ela cita no livro. Veja, se expor aos contextos diferentes, diferentes paisagens, conversar com pessoas de grupos diferentes, que defendem outras ideias. Tudo isso vai fornecer não uma mente criativa, porque não é um fio presente e concreto à criatividade. Você não nasce com isso. A criatividade ela é uma produção de um estado mental criativo. Talvez você se sinta criativo hoje, mas amanhã não. São processos, exposições que você vai trazendo para a sua vida, para a sua realidade. Seja você na sua casa agora, desenhando, ouvindo uma música, no seu trabalho. É muito interessante quando eu trabalho esse workshop, cursos em empresas, seja em palestras também, promover essa criatividade e como essa exposição do diferente traz um desconforto, mas ela é um fator energético para desenvolver os nossos estados criativos. Matheus, não gosto muito disso, sinto que fico muito cansado. De fato, isso pode estar acontecendo com você agora. E pode te levar a cometer o quê? Procrastinação. E a Cláudia é um outro exemplo, uma outra temática que ela trabalha no livro dela, procrastinação. E por quê? O que nos faz procrastinar? E a Cláudia vai trazer a ideia. Basicamente, quanto mais difícil, desconfortável a tarefa, mais procrastinamos essa tarefa. E qual que seria a explicação, Matheus? Uma justificativa seria a teoria da motivação temporal, ou seja, tarefas aversivas não são motivadoras. Assim, quanto maior o prazo que temos, mais demoramos para fazer isso. Vamos procrastinando, não temos o prazer. Pense agora, aquilo que você fica feliz em saber que tem que fazer, algo que te dá prazer, tomar um sorvete e jogar um futebol, o que seja, pintar. Você não fica pensando e procrastinando, você de fato vai lá e faz. Agora, essa perspectiva temporal de, opa, temos um prazo para fazer, não é uma tarefa desconfortável, não sinto prazer algum em fazer, você vai se afastando e vai fazendo mais próximo do prazo que você tem que entregar. Porque a procrastinação é um prazer imediato que você tem. Ela traz essa sensação dopaminérgica da recompensa imediata. Claro que um dia depois ou 2 dias depois traz esse arrependimento. Meu Deus, eu já deveria ter feito isso. E você não fez. E aí a Cláudia vai encaminhando no livro outros conteúdos e assuntos, como por exemplo a felicidade. Essa busca incessante que temos e sempre nos sentirmos felizes. A obsessão de ser feliz o tempo todo. E é claro, isso é neurofisiologicamente impossível. O cérebro humano, como eu disse, ele trabalha em predições, ele trabalha também em contrastes. Para você sentir a felicidade, você precisa sentir a ausência da felicidade. Não necessariamente aqui a tristeza, mas a ausência dela, que também pode ser um momento de tristeza. E aí você, vivenciando um estado de tristeza, você vai dar valor à sua felicidade, à presença dela, à saudade de estar feliz, à saudade de alguém. Olha que interessante. Isto é, nós precisamos então da tristeza para valorizarmos e sentirmos, reconhecermos a existência da felicidade. Matheus, como eu posso promover essa vida feliz? E aqui ela traz uma explicação mais ampla do que seria a felicidade. Ela vai extrapolar aqui para um bem-estar. O que podemos fazer? Ela passa alguns ingredientes para uma vida bem vivida.
Um desses ingredientes seria, na verdade, no livro, a gratidão. E o que seria a gratidão, Mateus? Cultivar a gratidão é desapegar da busca infindável por querer se ver numa situação diferente do que a do atual momento. Ela compartilha essa definição no livro dela, no final do livro, sobre a gratidão. A gratidão é um dos ingredientes dessa busca de uma vida bem vivida, da felicidade. É conhecer o estado presente de tudo que já aconteceu, de tudo que você já conquistou. Hoje é você focar nisso, valorizar isso em um momento ali, que seja breve, mas você está valorizando aquele momento, não ficar pensando no futuro, nas futuras conquistas, nos momentos futuros que ainda não chegaram. Um outro ingrediente que ela compartilha é a resiliência. E o que seria resiliente, Mateus? Ser resiliente. A Cláudia define que ser resiliente é passar por períodos difíceis, estando conscientes de que não somos definidos por esses momentos. Esses momentos difíceis acontecerão, mas não podemos nos definir em relação àquele breve momento de tristeza. Mas reconhecer das passagens, ou da passagem que esses momentos trarão para nós. Que esses momentos fazem parte das nossas vidas, das nossas relações. O outro ingrediente, trabalho. E o que ela diz sobre trabalho? Sofremos menos quando trabalhamos com algo de que gostamos, ao ponto de o resultado ser próximo a trabalhar com o nosso talento. Olha que interessante. E esqueça, por favor, da ideia de que você precisa trabalhar com aquilo que você ama. São pouquíssimas pessoas que conseguem isso. Por exemplo, eu amo viajar. Eu não trabalho com viagens. Eu amo aquilo que eu faço, mas não trabalho com aquilo que realmente eu amo. Mateus, não entendi. Por exemplo, eu busco ser um melhor professor, um neurocientista, trazer os melhores conteúdos, ser o melhor naquilo que eu faço, ajudar as pessoas e a partir disso receber financeiramente e aí com esse investimento financeiro ter meus prazeres com as minhas viagens e também comer, né? Ninguém é de ferro, eu gosto de comer, não sei se você gosta, mas eu gosto de um docinho, um brigadeiro, enfim. Você pode gostar do seu trabalho, mas não necessariamente você está fazendo aquilo que você ama. É diferente. Não se iluda com essa ideia. E aí ela traz um outro ingrediente também, a responsabilidade. E a responsabilidade, o que seria? Seria construir uma vida feliz. Para construir uma vida feliz, exige uma responsabilidade. E se a responsabilidade é uma construção, nós somos responsáveis pelo nosso futuro. Veja, ter a responsabilidade. E essa responsabilidade vai interferir em quê, Mateus? Por exemplo, no outro ingrediente que ela traz, na alimentação. Que a alimentação, ela funciona como o comer bem é cuidar do corpo e obviamente do cérebro. A alimentação, então, é um dos ingredientes de uma vida que vale a pena ser vivida. Porque a alimentação, de fato, o comer bem é um dos ingredientes para a saúde mental, para a saúde do nosso cérebro. Tem outro ingrediente, Mateus? Sim, o sono. O sono ele é importante para ajudar na produção da criatividade, na solidificação das novas memórias, na aprendizagem, fortalece o sistema imunológico, entre outras vantagens que um sono bem dormido, se podemos dizer assim, a qualidade do nosso sono, ela interfere muito nesses processos. E aqui é importante você encontrar a quantidade de horas dormidas, a quantidade adequada para você. Existe um padrão na sociedade, uma média, em média 8 horas. Mas eu me sinto bem, às vezes, 8 horas e meia, às vezes 7, depende como foi meu dia anterior, como está sendo minha semana. É importante você encontrar a quantidade adequada para a sua realidade. Mateus, você não vai falar de exercício físico? Claro que é um ingrediente também. Ela cita isso, o exercício físico. Veja, quando praticamos exercício físico de alta intensidade, produzimos a endorfina, serotonina e outras substâncias que proporcionam o bem-estar. Olha a vantagem. Não sei se você já pratica, se você é uma pessoa sedentária, por favor, tome cuidado com isso. Busque na sua semana, reserve um tempo para você. Comece uma vez por semana, 2, 3, muito bom já 3 vezes por semana. Se você conseguir mais, melhor ainda.
É claro que é importante isso porque refletirá, por exemplo, na sua atenção, que é um dos outros, um ingrediente a mais para uma vida que vale a pena ser vivida, a atenção. E aqui pode ser a atenção, por exemplo, plena, o mindfulness. Mas não necessariamente só ela, exclusivamente ela. Esse sentar, essa inquietude. Você costurando, cozinhando, rezando um terço. Todos esses momentos que você tem sozinho com você mesmo, de fato ali, sua atenção direcionada está sendo praticada. Podemos também citar um outro ingrediente. Veja inúmeras dicas que a Cláudia compartilha para aplicarmos e buscarmos essa vida bem vivida, essa vida de plena felicidade. As experiências. O que significa, Mateus? Viagens. Buscar experiências positivas vão aumentar as chances de sermos felizes e encontrarmos essa satisfação com a vida. Isso vai ao encontro, com as companhias que temos, as relações sociais. Por quê? O cérebro humano é um órgão social. Relações saudáveis são primordiais para uma vida mais feliz. Se você está dentro de um relacionamento tóxico, por favor, reavalie esta pessoa. Faça um favor, não para mim, para você, para as pessoas que vivem ao seu redor. Isso vai impactar fortemente nas suas decisões, no seu humor, na sua saúde mental e física. Espero que você tenha gostado desse vídeo. O vídeo ficou um pouco longo, mas valorizo uma qualidade de um conteúdo rico. Deixe aqui, por favor, repito, a sua mensagem, o que você achou do conteúdo, desse review que eu fiz, foi a primeira vez que eu fiz para o meu canal. Clique nos links sobre o trabalho da Cláudia. Respeito muito, recomendo que você acompanhe o trabalho dela. E é claro, fica novamente aqui o convite para você me seguir lá no Instagram, @Mateus_Milan_professor, e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado, tchau!